Seja engrandecido em todo o tempo. Se você puder, erga os seus lábios em gratidão ao Senhor. Agradeça a Ele pelo seu dia, pela semana que virá, pela sua casa, pelo seu trabalho. Sabemos que somente em Ti nós podemos confiar, ó Deus. E que o Senhor em todo o tempo seja o centro das nossas vidas. E venha o Teu reino, ó Pai, que seja feita a Tua vontade. E nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus. Grande amigo, eu conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci o grande amigo. Conheci o grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Aleluias. Amém, irmãos. Os irmãos podem assentar. Graça e paz a todos. Muito bom tê-los novamente nesse início de semana conosco. E realmente é um privilégio a gente poder conhecer de Deus, conhecer de Cristo. E tenho certeza que será uma noite muito abençoada.
As crianças que estiverem, o Ministério Infantil já está lá atrás, aguardando a todos. Podem deixar com eles, que eles vão ministrar lá também, tá bom? Amados, eu queria começar com a leitura de Salmo 63, onde fala: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja. Como terra árida, exausta, sem água, assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Amados, que a gente tenha sempre em nosso coração esse clamor de Davi, de querer conhecer mais a Deus, querer compreender mais os caminhos que Ele traça em nossas vidas, e principalmente entender a graça. Entender ela que baseia o nosso amor, a nossa compaixão, ela que nos livra daquilo que nos torna muitas vezes imundo. Então que a gente tenha, assim como Davi, esse coração quebrantado, de compreender que precisamos conhecer mais dele. Então que todo dia a gente possa meditar na palavra, orar e conhecer cada vez mais o nosso Pai. Amém? Queria chamar o Pedro Paulo, ele vai ministrar a palavra hoje para nós, e queria orar pela vida dele. Queria chamar o Diogo aqui, vem cá para a gente orar por ele. Amém? Amém, Senhor meu Deus. Pai amado, obrigado. Obrigado por esse tempo reservado aqui, na casa do Senhor, onde estamos aqui em família, para estarmos em comunhão, louvar, te clamar, te buscar, principalmente te conhecer, meu Deus, para que nós possamos ser como teu Filho, Cristo Jesus, em nós e através de nós, para todas as nossas vidas e todos os nossos amigos, aquelas pessoas que nos acompanham. Que o teu Espírito Santo conduza a vida do Pedro Paulo, que é testemunho de um homem que caminha nos seus propósitos e sempre busca estar sobre esse caminho e não fora dele, meu Deus. Que tudo que venha sair pela boca dele seja conforme a tua palavra e seja conduzido não por ele, mas através dele, pelo Espírito Santo do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Deixa eu só arrumar esse pedestal aqui, porque eu não costumo ficar sem ler de jeito nenhum. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim é um privilégio muito grande. Eu acho que a gente tem aprendido muito aqui junto. E o que a gente tem aprendido, sobretudo, é que Deus é Pai. Isso faz de nós irmãos e que nós somos uma família. E esse é o melhor dia da semana para mim. É o dia que a gente se encontra, é um dia que a gente está junto e está testemunhando uns aos outros. É o que Deus tem feito na nossa vida e partilhando mesmo. E para mim é motivo de muita alegria mesmo estar aqui compartilhando o que Deus tem feito na minha vida. Se for para eu manter aqui e falar tudo que Deus tem compartilhado no meu coração nos últimos dias, eu precisaria de muito mais tempo. Eu poderia falar até amanhã, mas Deus me colocou uma palavra no meu coração hoje, e é uma palavra que me causa espanto, que me escandaliza mesmo, que é um escândalo para mim, e eu gostaria de falar com vocês hoje, compartilhar com vocês hoje. Por isso eu queria que todos abrissem as Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 20. A gente vai conversar hoje sobre uma parábola, Mateus capítulo 20, a partir do verso 1 até o 16. O texto diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo?
porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vocês vão também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores primeiro, os trabalhadores, e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor igualou-os a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você concordou em trabalhar por um denário, não foi? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Só até aí, irmãos. Essa parábola, ela mexe muito comigo, porque ela fala de um cara que resolve sair de madrugada, um dono de uma vinha. Ele sai de madrugada, vai procurar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E provavelmente era uma vinha muito pequena, que podia ser colhida, as uvas podiam ser colhidas em um dia, num espaço de um dia. E ele contrata algumas pessoas para trabalhar a partir das 6 horas da tarde, das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Ou seja, o período de trabalho naquela época era de 12 horas, contando com pausa para o almoço, pausa para a oração. E assim ele fez. Ele foi justo, ele contratou essas pessoas, e ele combinou essas pessoas a pagar o quê? Um denário, ou seja, um dinheiro. Um denário era um valor justo para um trabalhador naquela época, porque ele sustentava um trabalhador e era capaz de sustentar um trabalhador por um dia. Então era um salário justo. E depois de fazer isso, ele contrata essas pessoas, e essas pessoas vão para a vinha trabalhar, e depois disso ele sai à procura de outros trabalhadores. Deixa eu ficar mais perto aqui, porque ele vai à procura de outros trabalhadores. Ele sai, ele encontra outros trabalhadores na praça, e esses trabalhadores estavam desocupados lá na praça. Naquela época não existia agência de emprego, então as pessoas ficavam esperando na praça para ser contratadas, como se algo fosse, a gente encontrasse muita gente ali na praça cívica esperando para ser chamado. Então ele foi lá para essas pessoas e contratou essas pessoas e chamou para a vinha também. E assim ele fez. Ele repetiu isso mais umas 2 vezes e depois mais outra vez. Ele fez isso por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde. Ele saiu, chamou pessoas para trabalhar na sua vinha, isso com pessoas já trabalhando na vinha dele desde cedo, e chamou eles para trabalhar na vinha dele. Depois ele fez isso às 5 horas da tarde. E o que me chama a atenção é que 5 horas da tarde faltava simplesmente 1 hora para o término do expediente. Ou seja, essas pessoas que ele chamou para trabalhar na vinha dele, por volta das 5 horas da tarde, trabalharam simplesmente 1 hora. Então foi um trabalho bem breve, bem rápido. E de repente, na hora do pagamento, que é a hora que Jesus quer nos ensinar através dessa parábola, ele vai lá e simplesmente pede para um dos seus empregados para fazer o pagamento, e pede que ele comece pelos últimos e vá até os primeiros. E nos últimos ele paga um denário, dos últimos que foram trabalhar, para os que trabalharam a partir das 5 horas até as 6, ou seja, 1 hora de trabalho, ele paga um denário. E os primeiros simplesmente se revoltaram, começaram a murmurar para Deus, para o dono da vinha, perguntando: por que você pagou um denário para essas pessoas que trabalharam 1 hora, e para nós você vai pagar a mesma coisa? E ele simplesmente fala: olha, eu posso fazer do meu dinheiro o que eu quiser. Vai ser justo para você porque eu combinei com você. Foi algo combinado, foi um contrato bilateral. Ou seja, eu combinei com você de pagar um denário e eu vou pagar para você. Mas não reclama se eu estou dando um denário para quem trabalhou 1 hora. E assim se foi. E aí ele termina. Jesus termina: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Bom, essa parábola, muitas vezes, se a gente passar a ler ela de uma forma crua e nua, a
de uma forma incorreta, a gente pode entender que Jesus está ensinando sobre finanças, sobre administração. Quando, na verdade, ele não está ensinando sobre administração nem finanças, porque simplesmente a conta não fecha. A conta não fecha. A gente entende que se alguém trabalha por um dia e se alguém trabalha por 1 hora, quem trabalhou por um dia tem que ganhar mais em relação a quem trabalhou 1 hora. Essa é a justiça, isso é justo. E quando a gente lê essa parábola, a gente percebe que a parábola não é justa, a conta não fecha, simplesmente as coisas não se conformam na nossa cabeça. Por isso que muita gente entende essa parábola como uma parábola que vai de encontro à nossa forma humana de pensar. Então, se Jesus não está falando de finanças, se Jesus não está falando de administração, se ele não está falando sobre, não está ensinando formas de lidar com seus negócios, do que Jesus está ensinando aqui? Na verdade, ele está ensinando basicamente sobre graça. E é sobre graça que eu queria falar com vocês hoje. Se é sobre graça que Jesus está explicando aqui, então a gente entende que graça é uma coisa injusta. E eu queria discorrer com vocês por que graça é uma coisa injusta. Por que a graça de Deus em relação a nós, dada por Deus através de Jesus Cristo, por que ela é injusta? A graça é injusta. E ao me deparar com esse texto, eu percebo que existem muitos outros exemplos na Bíblia que mostram por que a graça é injusta. Lendo esse texto, eu lembrei de Davi. Eu lembrei de Davi e sendo escolhido para ser rei de Israel. O profeta Samuel foi até a casa de Davi para procurar o próximo rei de Israel. E ele olhou pelos irmãos de Davi e percebeu que todos eles tinham capacidades físicas e mentais, intelectuais de ser o próximo rei de Israel. Só que, de repente, Deus vai lá e fala que para ser rei de Israel, quem seria o rei de Israel, quem seria ungido para ser rei de Israel, seria um pastor sem capacidade alguma, franzino, sem capacidade física nem mental para isso. Isso vai de encontro à nossa justiça. E eu me coloco no lugar dos irmãos de Davi. Provavelmente eu me sentiria injustiçado. Eu me lembro de várias outras histórias da Bíblia que mostram essa injustiça. Eu me lembro do pastor de ovelhas eu me lembro da parábola de Jesus que conta a história de um pastor de ovelhas, que ele sai para procurar uma ovelha perdida, deixando as 99 no deserto. Seria isso uma negligência por parte dele? Para mim é negligência, para mim é injustiça. Também me lembro de outras coisas, como por exemplo o fato dos gentios receberem a paz de Deus e serem reconciliados com Deus em relação aos judeus. Eu imagino como se eu fosse um judeu, olhando para aquilo tudo, Deus falando, olha, agora eu tenho paz com os gentios, agora os gentios têm acesso a mim. Gentios é quem não é judeu, é toda nação fora de Israel. Eu imagino eu como um judeu, eu me imagino na pele de um judeu pensando o seguinte, olha, mas não é justo. Deus trabalhou comigo esse tempo todo. Deus me colocou no deserto ali, trabalhou através dos patriarcas, através dos profetas, e ele simplesmente abre o véu, rasga o véu para esse pessoal na última hora, simplesmente assim, fácil assim. Eu me sentiria injustiçado, e eu me sinto injustiçado quando eu penso nessas histórias. Porque a graça, ela é injusta. A graça, ela não é justa. Por que a graça ela é injusta? Porque ela não segue nossos parâmetros e nossas perspectivas humanas de pensar. Ela não segue a nossa capacidade meritória. Ela não segue as nossas faculdades mentais, naturais. Porque desde pequeno a gente é ensinado e a gente cresce sendo avaliado, tendo notas, boas notas ou más notas, e sendo avaliado o tempo todo para que a gente possa simplesmente viver o mundo lá fora, o mundo cruel lá fora, que é um mercado de trabalho, que simplesmente nos engole, simplesmente cobra da gente, pressiona a gente, e a gente vive nessa perspectiva. Eu faço e eu recebo. Eu trabalho e eu recebo no final do dia. Então, por que simplesmente alguém que está numa praça desocupado, sem trabalhar, trabalha 1 hora na vinha e recebe o valor de um dia inteiro? É porque esse alguém recebeu de uma graça. E de fato, esse alguém recebeu muito mais do que ele poderia merecer. Porque a graça, ela é um favor imerecido. E de fato, o que mais me tira a comunhão de Deus é, todos os dias,
eu entender e pensar que eu posso ter alguma capacidade de chegar até Deus, quando eu não tenho. Muitas vezes eu tentei viver de uma forma com que Deus pudesse estar ao alcance das minhas mãos, quando Deus não está ao alcance das minhas mãos. Deus não está. Porque a gente não tem a capacidade de chegar até Ele. A gente não tem aquela capacidade de simplesmente amar Ele. A gente não tem a capacidade de entender Ele e conhecer Ele. O fato de nós estarmos aqui, irmãos, é simplesmente pela graça de Deus. A graça de Deus nos colocou aqui. É ela que nos trouxe até aqui. E se estamos aqui, nós não merecemos estar aqui. Isso é que é graça. E isso é injusto. Quando a gente lê essa parábola, a gente muitas vezes se coloca no lugar daqueles primeiros trabalhadores. Como alguém que trabalhou o dia inteiro e como alguém que no final do dia vai receber um salário. E Deus está mostrando para a gente aqui que essa parábola ela não fala para nós, de nós sendo primeiros trabalhadores. Nós, na verdade, somos os últimos trabalhadores. A gente trabalhou por 1 hora e recebeu por 1 dia. A gente não fez nada e recebeu tudo. Por isso nós somos os últimos trabalhadores. E Deus quer mostrar isso para a gente gente possa ser grato todos os dias, para a gente possa receber essa graça. Se a gente sente injustiçado de uma forma negativa, é porque a gente se coloca no lugar dos primeiros trabalhadores. Deus não quer que nós nos posicionemos como primeiros trabalhadores, porque a gente não é primeiro trabalhador. Porque a gente vive nessa terra simplesmente recebendo da graça de Deus a todo momento. Todo momento Deus está nos sustentando. Todo momento a gente está recebendo algo que a gente não merece. Quando a gente lê essa parábola também, a gente tem que entender que Deus ele concede dons. Ele não concede salários. Deus concede dons e não concede salários. Porque se a gente for pensar pela perspectiva de salário, a gente nunca vai receber nada. Como Ele nos dá dons e não salários, a gente não pode ter inveja e ciúme do dom que Deus deu para aquela outra pessoa. Por que a gente sente inveja das outras pessoas? Por que a gente inveja outra pessoa que tem um dom que a gente não tem? Sendo que, na verdade, aquela pessoa recebeu aquilo gratuitamente. E aquela pessoa tem aquele dom, não porque ela merece, mas porque pelo fato da graça de Deus ter descido sobre aquela pessoa. Então, nós não merecemos isso, nem aquela pessoa. Se a gente fosse pago conforme a justiça de Deus, a gente simplesmente seria condenado e iria para o inferno. Porque a gente é salvo pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Então, muitas vezes a gente simplesmente se pega tentando buscar as coisas da nossa vida de forma humana e trabalhando de forma humana cada dia mais e trabalhando de forma querendo conquistar as coisas, querendo receber as coisas de Deus, tentando andar e correr, tentando colocar o nosso braço na frente, quando na verdade Deus simplesmente quer que a gente entenda que a gente depende da graça dele. Deus quer que a gente entenda que a gente simplesmente trabalhou por 1 hora e recebeu por 1 dia. E muitas vezes a gente é pego por Deus e é envergonhado por Deus e é humilhado por Deus porque Ele quer nos mostrar que a gente é dependente dele. Muitas vezes a gente constrói a nossa vida em cima de mentiras, achando que essas mentiras vão nos levar em algum lugar. E quando a gente fala para Deus que a gente quer que Ele entre nas nossas vidas e trabalhe nas nossas vidas, que a gente quer entregar o nosso coração para Ele e quer que Ele entre na nossa história, Ele simplesmente vai começar a quebrar essas mentiras. Essas mentiras são aquilo que nos trava, aquilo que nos traz para trás, aquilo que nos prende. Simplesmente Deus quer que a gente abra mão dessas coisas, abra mão das nossas formas humanas de pensar e que a gente possa viver cada vez mais de acordo com a graça dele. E quando a gente percebe que a gente recebe essa graça gratuitamente, que a gente trabalhou por 1 hora e recebeu por 1 dia, por que muitas vezes a gente tem a tendência de reter graça às outras pessoas? A gente às vezes retém muito graça às outras pessoas. O que significa isso? A gente tem a tendência de achar que as outras pessoas devem para nós. A gente vive como aquele servo que foi perdoado uma dívida, um servo que chegou até um rei e tinha uma dívida de
se fosse hoje equivalente a milhões. E ele chega àquele rei e fala, olha, eu não tenho dinheiro para pagar. E o rei simplesmente vai lá e perdoa toda a dívida desse servo. E esse servo simplesmente sai de lá, se regozija, fica feliz demais da conta. Ele sai de lá e vai cobrar de um outro servo dele, de um empregado dele, e vai cobrar R$5. Ele pega ele pelo colarinho e fala, você está me devendo. Deus chama essas pessoas de ingrato. E muitas vezes nós somos ingratos. Porque a gente trabalhou por 1 hora e recebeu por 1 dia. A gente não fez nada e recebeu tudo. E muitas vezes a gente volta para os nossos irmãos como aquele que nos deve. A gente trabalha com os nossos irmãos através das perspectivas humanas nossas. E talvez a forma mais material e mais palpável de graça que a gente pode dispensar para as pessoas seja o perdão. E Deus tem trabalhado na minha vida através desse tema, sobre o perdão. Porque o perdão é a forma mais palpável de graça que a gente pode dispensar para as pessoas. O perdão é aquilo que Deus fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Quando Jesus vira para Pedro e fala, Pedro pergunta, Senhor, eu tenho que perdoar 7 vezes o meu irmão, aquele meu inimigo? E Jesus fala, não, Pedro, você tem que perdoar, na verdade, 70 vezes 7. Porque é isso que é a graça de Deus. A graça de Deus é aquilo que a gente não retém, porque não nos foi retido. É isso que é trabalhar na perspectiva de graça. E quando a gente percebe que Deus, ele não trabalha com méritos e deméritos, a gente acaba se perdendo. Porque se a gente não entregar a nossa vida a Ele, entender que Ele nos guia, a gente acaba morrendo em nós mesmos. E quando a gente morre em nós mesmos, a gente percebe que a gente não é nada. E não tem nada que possa nos guiar. Por fim, essa parábola nos ensina que a gente é dependente de Deus. A nossa dependência de Deus. Porque muitas vezes a gente tenta controlar a nossa vida e coloca a nossa mão no controle para que a gente possa cada vez mais evoluir e trabalhar e ganhar dinheiro. E Deus ele vai lá e quebra essas coisas justamente para a gente entender que a gente não tem um controle de nada. Muitas vezes a gente quer controlar o nosso futuro, quer controlar o nosso passado, a gente quer controlar as coisas que estão nas nossas mãos, quando na verdade a gente não tem um controle de nada. Quando na verdade o mundo não funciona através da nossa perspectiva de justiça própria. Porque se funcionasse, serei muito sincero, a gente estaria morto hoje. Porque se não fosse a graça de Deus, a gente não estaria nem aqui. Então, hoje, eu posso dizer na minha vida mesmo, na minha vida pessoal, que eu me sinto um bebê vulnerável e fraco perante Deus. Porque Deus simplesmente pagou aquilo, Ele me deu aquilo que eu não merecia. E se Ele me deu aquilo que eu não merecia, eu não tenho mais nada o que fazer, a não ser me entregar completamente a Ele, como alguém vulnerável e fraco. Então, os trabalhadores das vinhas, aqueles primeiros trabalhadores, eles se perderam porque eles entenderam que o mundo funciona através da justiça própria deles. Que o mundo funciona através do próprio braço deles. E muitas vezes, aqueles primeiros trabalhadores somos nós. Porque a gente está trabalhando cada dia mais em prol de alguma coisa, ou algo, ou alguém, e achando que esse algo ou alguém vai ser concretizado simplesmente porque a gente trabalhou muito por aquilo. E Deus ele quer nos mostrar hoje que a gente não depende das nossas ações, que a gente depende basicamente e simplesmente da graça dele. E que o preço que ele pagou por nós foi tão alto e ele foi tão longe que não tem como a gente mensurar na nossa mente. Deus foi muito mais longe que aquele pastor que foi buscar aquela ovelha perdida das 99. Ele foi muito mais longe que isso. Ele simplesmente tomou a forma de homem, desceu até a terra, sofreu nossas dores, ele morreu por nós e ressuscitou no 3º dia simplesmente para nos dar a vida. Uma vida que nós não merecíamos. Ele simplesmente deu a vida dele por gente como eu e como você. Então, se a gente percebe essa perspectiva de vida e vive por essa perspectiva, a gente simplesmente se entrega. E a gente precisa simplesmente nos entregar, porque a gente é vulnerável, a gente não consegue fazer nada. E a palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz que não há um justo. Não há nenhum justo sequer.
e que todos pecaram e carecem da graça de Deus. E se hoje nós estamos aqui e eu estou aqui, é porque a graça de Deus nos susteve até aqui. Muita gente fala que agora eu vou viver conformado, agora eu vou pecar. Na verdade, a gente não vive como conformado, a gente vive como transformado. E é isso que Deus quer que nós vivamos, é isso que Deus quer que nós sentimos e dispensamos para as outras pessoas, transformação. E se há alguém aqui hoje, no meio de nós, com alguma angústia pessoal, com algum problema pessoal, com algum problema na família, com algum problema financeiro, com algum problema de relacionamento, eu vim aqui te dizer, Deus me mandou aqui te dizer, que se isso acontece na sua vida, é por causa da graça dele. É porque ele está te livrando de algo, ou ele está te colocando em algo muito maior que você possa imaginar. E se Deus tem te feito bem sucedido, seja grato a ele. Não negue essa graça para ninguém. Porque não há nada que possa ser feito nessa terra que seja maior que esse presente que você ganhou. Não há nenhuma outra bênção que você possa receber que possa ser maior que a graça de Deus que foi derramada naquela cruz e te salvou. Que a graça de Deus seja com todos vocês, que o amor de Deus seja com todos vocês, que todos vocês possam receber dessa graça e materializar ela todos os dias da sua vida. Amém? Amém. Agradeço. Agradecer aí pela palavra mesmo. Realmente, a compreensão da graça, compreender o que é o favor imerecido de Deus é o que tem faltado muitas vezes para que a igreja ela seja relevante na própria cidade. Para que ela possa transformar a realidade da cidade, ela precisa primeiro compreender que tudo já foi dado e que tudo já tem. Então, se nós cristãos não compreendermos realmente todo o aspecto da graça, o nosso caminhar torna irrelevante. E é isso que nós temos encontrado muitas vezes aí fora. A irrelevância do evangelho que a gente vive. Então eu queria te agradecer, meu irmão, por trazer essa palavra desafiadora, essa palavra que com certeza confronta aquilo que nós vivemos, porque os nossos impulsos sempre são menores do que Deus desejou que a gente se impulsionasse. Então que a gente tome coragem hoje, coragem de servir completamente aquele Deus que tudo pode, tudo alcança e que a todo momento olha por nós. E para isso, a gente precisa abrir mão de muita coisa daquilo que constituiu o que nós somos, o que nós fomos e aquilo que constitui muitas vezes a nossa segurança. A nossa segurança tem que estar apenas em Deus. Então, que todos hoje possamos, assim como Davi, clamar a Deus por misericórdia na vida dele, mesmo sabendo que ele não merecia. Que assim como Davi lá em Salmo 51, ele ora muito para que Deus o perdoe, que tenhamos essa consciência. E que hoje, quando formos nos deitar, encontrar com a família, a gente ore pela misericórdia dele. Para que a gente passe a revelar aquilo que Deus é. Que a graça dele comece a ser abundante em nossas vidas. Então que passemos a não cobrar dívida de ninguém. Então que a gente tenha essa ousadia. Amém? Vamos orar? Pai amado, agradecemos muito, Senhor, pela palavra desafiadora que o Senhor trouxe aos nossos corações, às nossas vidas. Pai, que sejamos não dignos, mas que a gente compreenda que é necessário mudar. Que o caminho que hoje a gente trilha, tudo que a gente tem percorrido, muitas vezes, não leva ao Senhor. Muitas vezes pode parecer uma torre tentando te alcançar, mas ela nunca será um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Porque para compreender o verdadeiro relacionamento com o Senhor, primeiro precisamos nos humilhar. Compreender aquilo que realmente somos e realmente rasgar todas as máscaras que cobrem toda a nossa podridão. Pai, então que todos que estão aqui hoje possam ser ousados e usados, Pai. Usados para ter relevância nessa cidade, relevância nesse país que enfrenta tantas crises éticas e de diversos aspectos, que possamos ser aqueles que darão um novo direcionamento, Pai, a este país.
que dará um novo direcionamento a uma família, que dará um novo direcionamento a essa cidade, e que com certeza nós seremos aquele que iremos amar a todos, a todo instante, que não teremos um senso de justiça naquilo que nós conhecemos, Pai, mas que a justiça proverá do Senhor, daquilo que o Senhor nos entregou, sem pedir nada em troca. Então que sejamos gratos, Pai, gratos pelo Teu amor e pela oportunidade de estarmos em família, de sermos família, e de podermos revelar a Tua face, apenas porque o Senhor nos criou para tentar amá-lo, Pai. Então que a gente tente verdadeiramente amar o Senhor a todo instante. Queria deixar 2 recados para vocês. O primeiro, como acho que nós temos falado aqui a todos os domingos, nós temos o acampamento, que é o nosso retiro. Nós fazemos no Araguaia. Ele será dia 13 a 16 de julho, em Aruanã. É um tempo muito especial. Quem já foi o ano passado, que foi a primeira edição nossa, sabe o tanto que aquilo ali foi revelador, transformador e principalmente reconciliador. Então, que estão todos convidados. Que quiserem falar com Átila ou com o Breno, tá? Os telefones estão aqui, ou falar comigo. Temos pouquíssimas vagas, então quem realmente, eu penso em ir, já fale com a gente, porque são muitas poucas vagas mesmo que estão sobrando, tá? Então está aberto a todos, amém? Também aos pais, tem a escola de pais, que será realizada no dia 27/5, das 9h30 às 12h, das 14 às 17h. Vai ser realizada aqui, no espaço da EBM, lá na 136, na Ricardo Paranhos, né? Perdão. Na Ricardo Paranhos, tem o telefone da Roberta, e com certeza é um evento que vai trazer muita consciência cristã, consciência de paternidade, para que a gente comece a revelar também aos filhos e a todas as nossas camadas familiares aquilo que Deus é para a gente. Amém? Queria chamar a banda, parece que vocês vão tocar mais uma. Amém? E que enquanto eles vão tocar mais uma para a gente, quem tiver no coração de ofertar, contribuir com o nosso culto, fica à vontade, os gasofilastros estão aqui na frente, lá atrás, e principalmente pedido de oração. Creia na oração, testifique isso no seu coração. Se você tem algo para a gente orar, deixe aqui o seu pedido, que nós trabalharemos incessantemente para que Deus possa revelar aquilo que Ele quer aos vossos corações. Amém?
gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar.